Oi, amigos, estamos aqui com mais um vídeo e eu sou muito burro. Não. Cara, eu não sei vocês, mas eu já larguei vários projetos legais, vários projetos de jogos que eu criei mesmo. Eu comecei fazendo o projeto e de repente eu parei e eu não sei por que exatamente. Eu estava dando uma olhada numa pasta que eu tenho aqui no computador e eu achei algumas coisas interessantes. Eu achei uma pasta chamada Game Design e foi aí que eu comecei a chorar, eu comecei a gritar, eu comecei a sofrer. Olha a quantidade de jogos que eu comecei a fazer e simplesmente parei, larguei. Você também já fez isso? Comenta aí. Agora vem comigo que eu vou te mostrar projetos incríveis e outros nem tanto. Olha que maneiro. O primeiro que eu vou mostrar é o que eu nem coloquei nome, mas eu vou chamar de Project 10, que é o nome que eu coloquei quando eu tava fazendo ele. Olha essa arte, que maneiro, cara. Eu deixei as cores bem legais também. Eu lembro que eu tava estudando muito esse lance de pixel art 2D com 3D e eu queria fazer algo nessa pegada. Eu cheguei a fazer até uma demonstração para os amigos jogarem e ver mais ou menos, sentir mais ou menos a vibe do que eu queria levar com esse game aqui. Como vocês podem ver, o personagem ele anda e ele consegue atacar. Então ele ataca e vai coletando alguns triângulos ali que seria para fechar uma peça, né? Uma chave central para abrir a porta principal, para ele poder avançar. Seria basicamente um jogo de puzzle, mas a ideia era realmente fazer uma ambientação muito bonita. E obviamente esse daí não é um personagem final, eu só fiz esse demo, tá? É só um protótipo, mas eu caprichei um pouquinho ali nos bloquinhos. Os bloquinhos eles usam texturas de uma line art, ele bem simples, mas que a coloração deixa tudo muito bonito. Então o Project 10 é algo incrível que eu desejo continuar, eu quero continuar e eu não tenho a menor ideia porque eu parei, porque eu pausei esse projeto. O que vocês estão vendo agora é o Latex Mouse. Nada mais nada menos do que um jogo inspirado no Rato Borrachudo, lembra? Sabe, tá ligado que é um Rato Borrachudo? Então, trabalhei com ele, se você não sabe. Fui editor de vídeo dele há quase 3 anos, cara. Então, isso foi na época que eu tava fazendo a faculdade e também tava trabalhando com ele. Então, eu peguei algumas referências dos vídeos dele e, bom, vou fazer um joguinho, que tal? Vamos ver como o jogo vai ficar. Aí eu comecei a fazer os sprites e também comecei a programar, fazer o personagem andar, fazer o personagem dar um dash, né? Que ele tem um dashzinho, ele dá uma cambalhota, fazer o personagem atirar. E a ideia do jogo é que ele tava num futuro cyberpunk, mais ou menos. Ele teria ali no braço dele, além da máscara, né? Ele seria uma máscara de metal. Ele teria também uma arminha na mão, tipo o Mega Man. E ele ia escolher qual tipo de tiro ele ia dar. O tiro normal, um tiro que cortava grama, um tiro que quebrava rochas. E ele ia conseguir avançando nas fases. Essa era a ideia. Se prepara pro que você vai ver agora. O Mud. Mud é um game muito antigo. É realmente um RPG, um dos primeiros aí RPGs do mundo. Quer dizer, digital, tá? Então o Mud, ele era um jogo em texto. Eu falei, nossa, por que eu não pego um conceito antigo e começo a fazer um jogo novo? Só pra, sabe, dar uma atualizada. Tem muitos jogos famosos que fazem isso. Pega conceitos antigos, só colocam personagens novos, obviamente, um gráfico mais bonito e vende por aí. E tem alguns que fazem milhões e milhões. E o Mud era um projeto meu que eu queria fazer assim, um game em texto, então também só tem um protótipo. Mas se liga nessa história que você vai ver agora. Quem é você? Renan. Então você é o Renan? O famoso guerreiro que derrotou o Senhor das Trevas. O que você quer? Dinheiro. Não acha que isso é muito para um fracassado como você? Quê? Você só pode estar brincando. Talvez você deva controlar sua língua. Termine com isso. Acabou. Ué. O Mud é incrível, pode falar. Mas sabe o que é incrível? O seu like. Se estiver gostando do vídeo, deixa aquele like maroto. Tamo junto. E, ó, esse negócio de desistir, ter vários projetos, tenho quase certeza que você já fez também. Se fez, não desiste de criar jogos, sabe? Não desiste de fazer os seus joguinhos. Dá uma pausa. Eu falei com os meus amigos um dia desses o seguinte, né? Às vezes a gente não precisa desistir de uma coisa, sabe? Quando não avança, você fica frustrado porque você não consegue programar e tal. Eu vou mostrar projetos aqui que eu realmente desisti porque eu não conseguia, não tinha conhecimento técnico na época. Para poder avançar, então o que eu aconselho é, se não tá conseguindo avançar, se tem alguma coisa muito difícil e etc, não desiste do projeto, só descansa um pouco, sabe? Foi isso que eu falei pra eles. Às vezes a gente não precisa desistir, a gente só precisa descansar. E você descansa depois de um dia, ou uma semana, ou um mês, ou um ano. Você olha para aquele projeto e fala, acho que eu consigo mexer aqui agora, acho que eu vou avançar, acho que eu vou continuar, né? E é o que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho. Tem um projeto que eu vou fazer isso e que já já eu vou mostrar. Então não desista e não acho que só acontece com você.
Não, isso acontece com todo mundo, aconteceu inúmeras vezes comigo. Vocês vão ver. Vamos lá, vocês vão ver. Eu tava olhando a minha pasta e eu achei um projeto chamado Dava. Eu não sei da onde saiu isso. Eu não sei se foi eu que fiz, eu não sei se eu baixei em algum lugar. Eu sabia mais ou menos do que se tratava, porque antigamente eu assistia muito vídeo do David Jones, né? O pessoal chama ele de Dava. Então eu fui lá e vou mostrar pra vocês o que aconteceu quando eu abri esse jogo. Eu não tinha a mínima ideia do que era. E foi isso que aconteceu. Talvez eu tenha um vídeo no meu computador. Mil milhão de anos depois. Olha que louco, o próximo que você vai ver não é basicamente um jogo, é uma ferramenta que eu tava criando. Lembra lá do primeiro jogo lá, o Project 10, Project 10? Essa ferramenta eu comecei a criar porque eu achei muito legal, vi um cara fazendo algo parecido, então eu falei, bom, vou fazer isso aí também. Comecei a estudar, eu demorei, sei lá, acho que foi um mês pra poder fazer isso que vocês vão ver agora, que é uma ferramenta pra poder criar fases, pra você criar alguns estágios de maneira automática, só você clicar e ele vai preenchendo o cenário pra você com o bloquinho que você quiser. Tipo Minecraft, tá ligado? Só que na hora do desenvolvimento. E eu fui criando essa ferramenta e foi ficando muito legal. Isso é algo que eu tenho que dar uma olhadinha e refinar, porque ela realmente precisava de alguns ajustes e tal. Mas ela é muito legal, vocês estão vendo. Eu tô olhando aqui porque eu tô vendo aqui junto com vocês. Tá vendo que não tem só coisa ruim? Tem coisas boas também que eu fui criando, mas eu também deixei de lado. Lembra que eu falei pra vocês do conhecimento técnico? Às vezes a gente desiste de um projeto porque não tem conhecimento técnico pra poder avançar. O Brasil Fazendinha, esse nome incrível que vocês estão vendo aí, foi um projeto que eu comecei para fazer um jogo mobile. Eu queria fazer isso na faculdade, isso foi durante o período da faculdade. E durante esse projeto eu percebi que eu não tinha conhecimento técnico sobre matriz para fazer esse jogo funcionar. Eu tentei fazer ele da maneira mais simples possível, utilizando ferramentas básicas da Unity e tal, código simples, mas não ia funcionar. E ele foi deixado de lado, né? Eu fiz uma arte toda bonitinha porque eu sempre fui mais, eu sou muito visual, né? Para saber se uma coisa vai funcionar mesmo ou não. Não sei se vocês são assim. Eu tenho que ver algo pronto, né? Pra eu poder acreditar e beleza, agora a gente vai fazer, agora a gente vai avançar. Por isso que eu fiz a arte primeiro, deixei bonitinho. Eu falei, bom, eu quero o jogo assim, né? Eu quero o jogo assim. E aí depois eu fui ver a programação e eu emperrei. E aí, bom, com outros projetos da faculdade rolando, as matérias todas e tal, trabalho, obviamente eu não tive tempo de estudar. E isso foi um projeto que ficou pra trás, assim, porque eu não tinha conhecimento técnico. Mas não desisti, entendeu? A ideia é essa, não desista. Vai fazer outra coisa. Às vezes realmente não era a ideia de jogo legal pra você, ou às vezes você tem que estudar ainda e só vai fazer lá na frente, só vai terminar lá e tá tudo bem, né? Essas coisas acontecem, mas o Fazendinha é porque cada bolinha aí ia representar uma fruta, né? O Brasil tem muita fruta, então a ideia era que o amarelinho fosse uma banana, o verdinho um limão, essas coisas do tipo. Eu não consegui fazer nem a matriz mais simples funcionar. Mas sério, vocês também são assim? Comenta aí, porque todo mundo deve estar me julgando, né? Legal me julgar. Ah, Renan, também. Olha quantos projetos ele já deixou. Não é nem a metade, hein? Tem mais. Tem uns que eu nem coloquei nesse vídeo aqui. Mas eu quero que você coloque também suas experiências de seus primeiros jogos, beleza? Como é que foi? Os primeiros jogos que você abandonou. Você terminou seu primeiro jogo? Todo mundo fala que ninguém termina o primeiro jogo. Eu nunca não conheço alguém que terminou o primeiro jogo, né? Que tentou fazer. Não existe. E falando em primeiro jogo, eu tentei, cara. Eu juro, eu tentei. Eu já tava nessa vibe. Eu falei, ah, não, tenho que encontrar o primeiro jogo. O meu primeiro jogo que eu tentei fazer. Eu encontrei a pasta. Aí eu fiquei feliz. Aí eu fui fuxicando a pasta, mexendo pra lá e pra cá. Eu não encontrei a build. As únicas coisas que eu encontrei, que vocês estão vendo, a gente tá vendo junto aqui, ó, tá passando um videozinho pra vocês, são os sprites, né? Eu encontrei os sprites do nosso bonequinho. A ideia era fazer realmente como se fosse first time, era minha primeira vez tentando fazer um jogo. Então o nome do jogo seria esse, e a história de um garotinho, a fase seria dentro do quarto dele, então é ele saindo do quarto dele, enfrentando problemas de criança ali, problemas realmente nos primeiros passos, e ele, no caso, na tentativa de sair de casa. Era alguma coisa nessa pegada, sabe? Nessa filosofia aí do menininho dando seus primeiros passos. Assim como eu tava dando os primeiros passos na parte de desenvolvimento. Mas eu tropecei. E foi isso. Eu não sei exatamente porque eu deixei de lado. Eu acho que eu comecei a fazer outras coisas na faculdade. Eu fui um pouquinho antes da faculdade, eu não lembro. Mas é isso, eu não dei os primeiros passos, não. Bom, e o próximo jogo, ele foi deixado de lado. Eu não sei porquê. Eu acho que nem todos eu falo isso. Eu não sei porquê, mas é verdade, eu não sei.
Enfim, o Dinochrome, eu fiz um demo do Dinochrome. Acho que eu coloquei até pra jogar, se não me engano, no itch.io, que é o jogo que eu já fiz vídeo aqui, vou estar colocando o card aqui em cima pra vocês verem, que é um remake do dinossaurinho do Chrome, né? O Chrome, quando tá sem internet, aparece o dinossaurinho pra você pular. Nem sei se aparece mais, acho que sim. E aí eu refiz esse joguinho com a pixel art mais bonitinha, colorido, e teria uma história, tem até o GDD, eu não coloquei o GDD aqui, mas eu fiz o GDD e ele teria uma historinha, ele teria amigos, e eles apostando corrida, a ideia era essa, sabe? Eles apostando corrida e tal, e enfim, o lance do jogo é pular cacto e a velocidade vai aumentando. Quanto mais pontos vocês fazem, mais rápido vai ficando. Vocês estão ligados como é que é. Só que no Dinochrome teria fases, né? Fases diferentes. E foi um jogo que eu bolei, mas eu não continuei. Tá, a arte tá feita, eu não sei porquê. O primeiro projeto, eu sou desses caras que, por que não começa pelo simples, né? Eu tentei começar pelo simples, né? Pelo first time, mas eu não, nem nisso eu avancei lá atrás. Eu tenho esses probleminhas de muitos projetos, vocês estão ligados já, né? Que me acompanham sabe. Mas enfim, vamos lá. O card game, eu tentei começar a usar o Construct criando um card game, não é tão simples assim, porque eu comecei pelo mais difícil. E mesmo sem finalizar o card game, tem o card game 2, que eu chamei de The Owner. Mudou o nome, mudou. É o card game 1 que não foi lançado, e tem o 2 que mudou o nome, e agora tem aqui alguns personagenzinhos aqui, vocês estão vendo. Olha que incrível. Olha que legal. O personagem é um cavaleiro loiro e todos os outros 3 sou eu. Uhul! Mas eu me dediquei na arte, vocês vão ver. Tem um menu bonitinho, a card ali, o cardzinho se mexe e tal, tudo legal. E aí você escolhe 2 personagens pra jogar num campo de batalha e dá play. E a gameplay acaba aí. Não tem mais, vocês estão vendo ali, tem o First Field, certo? E tem uma arte muito bonitinha, as árvores bonitinhas, todas as células ali pro personagem andar. E tem um menuzinho embaixo, né, ali a HUDzinha, vocês estão vendo a HUDzinha ali. Não tem mais nada além disso aí. Sabe o que é incrível? Eu abri esse joguinho e eu fiquei encantado com a minha dedicação na arte. Tá muito bonitinho. Os ícones ali do lado direito da HUD, sabe? Que é pra andar, pra defender, atacar. Nota 10 pra mim, porque eu não continuei nisso. Alimentação técnica. Era matriz de novo, eu gosto de bobear com matriz. Bom, se você achou engraçado até agora, cara, se liga. Essa é a melhor parte. Essa é inacreditável. O que eu encontrei, o que eu já tentei fazer. Tem coisas que eu nem lembro, acho que nem foi eu que fiz. Foi projeto com outras pessoas de faculdade que ficou ali na minha pasta. Eu fiquei, cara, nem possível, eu não fiz isso. Vamos lá, se liga. Cara, olha isso, eu encontrei uma pasta. E no meio de todos esses jogos, pela metade, eu encontrei 2 pastas chamadas Games Incompletos, cara. Como se todos os outros, tivesse finalizado. Eu nem tive coragem de abrir essa pasta, sinceramente. E além do Games Incompletos, tem o Games Incompletos 3. 3, mano. Cadê o 2? Nem pra criar uma pasta de jogos incompletos eu tenho capacidade mais. Desisto. Mentira, não desiste não. Bom, e aí lá na pasta tinha uma pasta chamada Teste Brabo. Falei, mano, só pode ser um jogo sinistro. Teste Brabo é o nome. Eu vou entrar nessa pasta. E foi aí que eu me deparei com essa pasta aí, ó. Bom, tinha coisas legais também. Aqui tinha uma parte chamada Live. Live significa vida, em alguma língua que eu já não me lembro qual. Eu fui navegando pelas pastas e fui encontrando, olha só que legal, alguns arquivos 3D, alguns FBX, que são objetos, né, de arquivo 3D, que eu criei para um jogo que eu também queria fazer há muito tempo. Nossa, isso faz muito tempo. Eu nem tinha dado aula ainda. E agora que eu tô vendo o vídeo aqui, eu tô vendo, olha só a data, de 2016, cara. Então, faz muito tempo, eu comecei a criar objetos 3D para fazer um game em 3D. Nossa, eu queria muito fazer um game 3D e tal, mas eu não sabia que era complicadinho, sabe? Você tem que aprender outras coisas, você tem conhecimento técnico, você tem que aprender a modelar, você tem que fazer o rigging, né? Você tem que, enfim, fazer a animação e colocar isso dentro da Unity, programar a animação. Então, eu falo Unity porque era Unity que eu queria usar na época. Então, sabe, faltava, né? Precisei pausar por causa disso. Mas são artes bonitinhas, ó, são coisas legais, tem moranguinho, tem fruta, tem animais. E o personagem eu tinha, porque eu não tinha manjado ainda, não sabia das coisas de fazer um personagem em 3D. Eu só tava estudando mesmo, mas ficou bem legal. Eu gostei bastante do resultado desse estudo aqui. Cara, o Tube Fighters nada mais é do que um projeto que, nossa, pra mim eu ia ficar muito conhecido, porque eu ia fazer um joguinho de porradaria dos maiores youtubers gamers da época. Isso era 2016 também? Ou 2017? 2017, cara. Faz tempo. E aí quem tava hypadão era o David Jones. Como eu disse, eu assistia muito ele antigamente.
Aí tinha um Rato Borrachudo que eu assistia também e que eu nem sabia que ia trabalhar pra ele depois. E tinha o BRKS Edu com aquela roupinha lá de banana dubilada que ele fazia, nossa, há muito tempo atrás. E eu ia fazer um jogo de porrada deles também, então comecei a desenhar, fiz ele pixel art pra ver. Tem um 3K, que hoje faz o Flow, conhecido pelo Flow. Antigamente era o Igor 3K que jogava jogo de luta e GTA, basicamente. Enfim, eu fiz essas artes e não avancei. E isso aqui é um clássico. Tá vendo isso daqui? Isso é o Porrinha Gourmet. Sabe o que é porrinha, né? Se você não sabe, são duas pessoas, cada um, sei lá, com 3 pedrinhas, cada uma. E aí a pessoa coloca a quantidade de pedrinha que quiser na mão, né? Sem mostrar o outro. E aí tem que falar um número. Ah, ela acha que a soma dos dois vai dar 3, ou a soma dos dois vai dar 5. Aí todo mundo mostra as pedrinhas e aí faz a contagem. Pronto, é basicamente isso. Só que o gourmet é que a ideia do jogo era que eram 2 chefes de cozinha. Cada um ia colocar alguns ingredientes e ia falar qual seria a receita resultado, sacou? Aí os dois iam jogar os ingredientes pra cima, aí ia bater no meio e ia aparecer, sei lá, pizza de calabresa, sacou? Então essa era a ideia do jogo. E o mais incrível, não é a ideia. A ideia é legal, acho legal, é divertido. Mas o jogo, a execução é mais incrível ainda, se liga. Eu abri o jogo e ele tem esse menu que tá escrito ali embaixo, desligar fogão. Oh, caraca, eu fiquei curioso. Aí eu dei play e a única coisa que existe desse jogo é esse menu aí. E pra finalizar com chave de ouro, um projeto que eu estou fazendo agora e ele não vai ser abandonado. Eu acho. É o Super Cave Run, cara. O Super Cave Run é um jogo que eu tô fazendo agora, é um jogo de plataforma e ele é feito pra você passar raiva. Então, se você quer passar raiva, se você quer desviar de espinhos, não cair em precipícios, desviar de bola de fogo, desviar de lava, de sei lá o que. Enfim, ele tem 50 fases, mano. Eu fiz 50 fases e eu tô trabalhando nele há um tempinho, que dá trabalho demais. E olha só, ele entrou em pausa também, sabe? No ano passado, não lembro que mês, talvez outubro ou setembro, eu já tava trabalhando nele, mas enfim, meu trabalho mudou tanto, né? Meu trabalho com edição de vídeo mudou tanto, exigiu muito de mim. E eu não consegui finalizar. Ele tá 95% pronto. Esse 5% aí me prendeu desde o ano passado. E eu voltei a mexer nele agora. Eu pretendo lançar ele, sim, na Steam, em março. E ele não vai ficar pra trás igual esses outros jogos aqui. Eu tenho vários jogos. Mas bom, e o que eu preciso falar também é que esses projetos ficaram pra trás, mas não significa que eu parei de estudar e parei de trabalhar na área. Eu ensino aqui. Então, cara, esse canal tá aqui há 7 anos, talvez. Eu tava pensando nisso esses dias. Quantidade de trabalho, quantidade de roteiro, de thumb, de vídeo, sabe? De gravação, de edição que eu já fiz aqui. Quantidade de aulas, de documentos que eu já deixei aqui no canal. E eu nem recebo pra isso. Não que o YouTube não dê a grana, mas é porque as views são tão pouquinhas que é basicamente um trabalho social. O que eu ganhei até hoje aqui no YouTube não é nada. O que eu recebo é tão pouco que eu recebo de 3 em 3 meses, sabe? Nunca falei isso aqui. Porque o YouTube ele tem um valor mínimo de pagamento. E até eu atingir esse valor mínimo demora 3 meses. Então é basicamente um trabalho social que eu faço aqui. E isso foi no que eu decidi me dedicar, tá? Mas esse jogo, o Super Cave Run, ele vai sair na Steam. E eu quero lançar ele em março, eu vou fazer de tudo pra lançar ele em março. E eu quero que você me acompanhe pra quando chegar lá em março você me cobrar: cadê o Super Cave Run? E eu vou falar: deixei pra trás. Mentira, eu vou falar: lançou e você pode pegar na Steam. E eu vou deixar ele bem baratinho. Eu pretendo deixar ele bem baratinho pra todo mundo passar raiva, pra todo mundo jogar, sabe? E se divertir, porque ele é bem facinho, sabe? Ele é bem facinho, para que vocês viram aí no vídeo. E nesse vídeo aqui eu nem falei de outros projetos, que são os projetos da faculdade. Não falei de nenhum projeto da faculdade. Se você quiser, sei lá, tiver interesse pra ver quais foram os jogos, qual a dificuldade, né, dos jogos que é exigido em um curso, se você tem curiosidade de fazer um tecnólogo, um curso superior de criação de jogos, aí você comenta aí que eu prometo fazer um roteirinho futuramente, trazer esse vídeo mostrando só os jogos, os projetos, né, que a gente fez na faculdade. Eu tenho tudo guardado ainda. Bom, e é isso, comenta aí se você também já abandonou alguns jogos, tenho certeza que já. Comenta aí, não fica só rindo dos meus não. Muito obrigado se chegou até aqui, deixa o like, cara, e compartilha esse vídeo com seus amigos aí, vai ajudar bastante. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra você. Valeu!